E aí, minhas cantoras, como vocês estão? Vocês estão bem? Então, o que eu vim falar com vocês hoje? Vou lançar uma pergunta aqui pra vocês. O que é ter voz pra cantar black music? Existe voz pra cantar black music? Eu tenho voz pra cantar black music? Você tem voz pra cantar black music? O que é esse tipo de voz pra cantar black music? Então, eu já quero quebrar um conceito aqui do que é se uma voz tem a aptidão ou a predisposição para cantar black music e a outra não tem. Eu acredito de fato que isso não existe. O que eu acredito tem ajustes que são mais fáceis e mais apropriados para o black music. Assim como tem ajustes que são mais adequados para qualquer outro estilo de música. Se eu pegar a música popular brasileira, qual é o tipo de técnica que a gente utiliza na música popular brasileira, no MPB? É uma técnica mais voltada para fala. Então você não pensa em muitos arranjos vocais, você não pensa em muitas colocações vocais, você vai cantar basicamente no mesmo nível de fala. Por exemplo, Wave. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Eu tô cantando e tô falando no mesmo nível, tá? Então tem o nível de fala, sim, e tem o nível de canto, que é uma fala musicalizada. Outro exemplo, chega de fingir que eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver. Não tem necessidade de você incrementar muito numa música popular brasileira, porque a característica dela mesmo é de ser uma coisa mais jogada, mais solta, mais falada com nota. Um outro exemplo, colocação de música sertaneja. Nossa, meu repertório sertanejo é quase zero. Eu simplesmente vou, eu largo tudo e vou ficar pra sempre, sempre com você se você me pedir. O que eu fiz aqui? Eu joguei um pouco a nasalidade vocal, então trouxe um pouco mais pro nariz e tem o famoso portamento do sertanejo, né? Então, esse portamento é típico do sertanejo. E aí você tem vários ajustes que são pro sertanejo e tudo mais, essa coisa mais anasalada, tem o vibrato que é pro sertanejo e tal, diferente da música popular brasileira que eu falei agora, que é diferente do rock, que é diferente do pop music, que é diferente. Então você tem ajustes que se adequam melhor a um estilo X, Y, Z e quantos mais estilos vocais tiver à nossa disposição. E aí qual é o ajuste pro black? O ajuste pro black geralmente é um ajuste mais potente, tá? Que não necessariamente precisa ser potente o tempo todo, mas é uma potência que é saudável. Ou seja, não busque cantar com força no black music, porque não vai rolar, até porque isso vai te gerar um grande cansaço e um grande prejuízo no futuro. Você cantar com muita força. Eu falo isso porque eu venho de um contexto onde eu cantava com muita força. Então eu aprendi a ser mais musical, a não cantar com tanta força assim, de uns tempos pra cá, depois que eu comecei a estudar música. Mas eu sempre fui acostumada, eu me acostumei, vocalmente falando, de que o potente é sempre muito bom. Por quê? Porque os outros ajustes não são, tá? Então a gente precisa aprender a tirar um pouco de cada ajuste vocal, tirar um pouco pra nós, né? O que vale pra nós de cada ajuste que tem para nos que a música tem para nos oferecer. Eu costumo dizer que a técnica vocal ela é um grande banquete com muita variedade de comida. E aí, quando você está num grande banquete, você não come tudo. Por mais que você esteja com fome, você vai se alimentar daquilo que está te satisfazendo naquele momento e aquela vontade de comer aquele prato. A técnica vocal é isso, é um grande banquete que está à sua disposição e mesmo você sabendo que tudo pode ser gostoso para comer, você não vai colocar tudo no seu prato. Você não vai misturar um monte de sabores no seu prato para você comer tudo de uma vez. É a mesma coisa. Por mais que tudo seja muito bom, de técnica, de ajuste, ainda assim você não vai usar tudo numa única música, tá bom? E no black music a gente usa uma voz mais poderosa, a gente usa o belt, que eu vou falar isso muitas vezes em outros vídeos. A gente usa o vibrato, a gente usa ornamento, a gente usa, por exemplo, quando não é melisma é apogiatura, quando não é isso é vibrato, quando não é vibrato é um tanto de coisa que a gente pode usar.
tá? Vai ter um vídeo falando só sobre ornamentos vocais, ornamentos musicais, o que fazer, o que não fazer, como aprender. Já vou logo falando que o melisma, ele é um caminho a se chegar, então tem todo um caminho para se percorrer. Tá difícil de fazer o melisma? Só um spoilerzinho aqui. Tá difícil de fazer o melisma? Faz uma apogiatura. O que é uma apogiatura? Você tem uma nota que é você tem uma nota seguinte e você tem uma nota anterior. Então você tem vai fazendo a apogiatura até você se acostumar com essa mobilidade da prega vocal, tá? Melisma não é uma coisa que é impossível de fazer, só existe um caminho que a gente precisa percorrer para aqueles que não têm essa facilidade natural de executar o melisma, tá bom? E aí, de uma maneira geral, a música black, ela exige de nós uma resistência que, por exemplo, o MPB não exige tanto, tá? Então, o black music, ele vai pedir sim uma resistência corporal para você executar uma música, executar um repertório sem se cansar muito, sem se fadigar muito, sem que isso te cause um desconforto, tá? Ou até mesmo sofrimento de você executar um black music, porque de fato ele exige muito da sua técnica vocal. E tá tudo bem, é um caminho que você precisa percorrer. Agora, dizer que você não tem voz para cantar black, você tá me dizendo que você não consegue se adequar a um estilo que exige uma força X que você não, na verdade, você não quer se dispor a aprender. Entende? Não acredito que não existe nada que você não possa aprender. Eu acredito que tudo parte de uma vontade. Se você quer aprender a fazer alguma coisa, você vai levar um tempo. Uns vão levar menos tempo, outros vão levar mais tempo e tá tudo bem, vai todo mundo chegar no mesmo lugar, tá? E esse mesmo lugar não é o mesmo lugar que todo mundo vai chegar lá no mesmo lugar, mas cada um vai chegar no seu lugar. Então, esse mesmo lugar é o mesmo lugar de satisfação, o mesmo lugar de alcançar aquilo que se buscou, tá bom? Ou seja, dá sim para aprender os ajustes vocais que são específicos para o black music, assim como você um dia pode ter aprendido a cantar um ajuste musical, um ajuste vocal para um determinado tipo de música, e se você nunca cantou na vida, você vai aprender a partir de um caminho, a partir de uma ferramenta, a partir de um ajuste vocal para te auxiliar no repertório black, que realmente não é um repertório, nem sempre vai ser um repertório fácil, mas todas as vezes vai ser um repertório desafiador, isso eu te garanto, tá? Tanto a questão do ajuste vocal, a questão da língua, que geralmente as músicas black a gente consegue muito mais material na música americana, então a língua americana também é um desafio que é delicioso de se aprender também, uma outra língua. Tem as pessoas, as cantoras e os cantores que nos inspiram, que a gente olha para eles, enxerga neles um ajuste necessário, uma colocação de voz necessária, e aí a gente consegue aprender a mesma coisa com eles, tá? E sim, é um caminho que a gente consegue percorrer, que eu estou percorrendo, que eu comecei lá atrás a percorrer, e não é tarde para você começar. Hoje não é tarde, se você tem 20, 30, 40, 50 anos, nunca é tarde para você começar a executar essa técnica vocal, desde que você tenha esse primeiro passo de querer, de se motivar para isso. E aí, que tipo de ajuste é necessário para que isso aconteça? Primeiramente, uma boa respiração, uma respiração controlada, uma respiração consciente, uma respiração que você saiba o que esteja fazendo, que seja suficiente para sustentar aquela frase musical, tá? A respiração, o apoio é necessário, uma boa colocação vocal, uma boa ressonância, que é todo o filtro por onde passa a sua voz. Então, deixa eu só esquematizar isso na sua cabeça. Nós temos uma respiração, nós temos uma base, que é a nossa fonte da nossa voz, que é a base, que é a respiração, que é o apoio, tudo bonitinho. Nós temos por onde essa voz vai passar, que é a nossa prega vocal, e nós temos o filtro da nossa voz. E esse filtro, ele é denominado pela ressonância. E é esse tipo de ressonância que vai definir que tipo de voz vai sair de você.
Então esse filtro que tá aqui, a gente precisa trabalhar nele para ver se vai sair black, para ver se vai sair sertanejo, para ver se vai sair MPB, rock e tudo mais, que são ressonâncias diferentes, são colocações vocais diferentes e, acima de tudo, corpo. Voz é corpo. Não adianta você querer ter uma voz X e esse corpo não suportar esse tamanho de voz que você tem, que é muito o meu caso. Eu considero que eu tenho uma voz grande, eu conheço a minha voz e tudo mais, mas ainda assim eu tenho um corpo que não é grande, eu sou pequena. Vai ter uma hora que meu corpo não vai aguentar a minha voz. Eu já falei isso muito nas minhas redes sociais, já falei isso em outros vídeos, que eu tive que começar a treinar mesmo, fazer academia, correr, caminhar e tudo mais, porque eu não tinha um corpo que suportasse a voz que eu tenho. Então, se eu quero ter uma voz mais potente, se eu quero ter uma voz grande, que seja saudável, eu preciso controlar o meu corpo, eu preciso exercitar o meu corpo para que ele suporte o tamanho de voz que eu quero ter. Se você quer cantar um repertório que exige muito da voz, saiba que vai exigir muito mais do seu corpo do que da voz. A voz em si é um filtro, como eu falei, a ressonância é um filtro. Agora, todo o seu corpo vai gerar energia suficiente para você cantar esse tipo de música. E não é só para black music, eu acredito que isso é saudável para qualquer tipo de música que você for se dispor a aprender, se você estiver em contato com o canto por um período longo de tempo, longo tanto no seu dia a dia, longo quanto ao longo dos anos da sua vida, enquanto cantor e tudo mais. Então eu acredito que o corpo, a saúde do corpo, ela não é só indicada por causa da saúde mesmo, que você vai ver a diferença daqui a 20, 30, 40 anos, ou quando você for velhinho. Mas a saúde do corpo vai definir diretamente a saúde da sua voz. Então, quer ter voz para cantar um repertório que exija muito? Começa pelo corpo. Começa treinando, começa se exercitando. Ah, Juliana, eu não gosto de praticar nenhum exercício físico, não gosto de ir pra academia, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer... A gente vai achar uma atividade que você se identifique. Nem todo mundo gosta de academia e tá tudo bem. Mas existe dança, existe luta, existe exercícios aeróbicos, existe caminhada, existe natação. Natação, inclusive, é muito bom para respiração. Você aprende muito a respirar na natação. Então, existe uma série de atividades que podem te atrair. Não de primeiro momento, talvez, mas vai virar rotina, vai virar um hábito. Assim como qualquer hábito que a gente crie, tem gente que cria o hábito de acordar cedo. É ruim? É bom? Pode ser que seja ruim no começo, mas depois você se acostuma. Vira um hábito você acordar cedo, depois de uma série de repetições. É a mesma coisa. Eu não sou a pessoa que ama ir pra academia, que é apaixonada por fazer academia no começo, mas eu me propus a isso, até isso virar um hábito na minha vida e até eu sentir necessidade de fazer, porque a minha voz hoje pede isso, tá bom? Eu espero muito que isso ajude vocês em alguma forma, eu espero muito que isso motive vocês de alguma forma a pensar que corpo e voz são a mesma coisa na música. Voz não se separa do corpo na música. A voz, ela tem um corpo e esse corpo precisa funcionar de maneira que suporte a voz que você quer ter. Não queira cantar uma Jennifer Hudson na vida se você não tem o corpo para isso e principalmente se a sua voz não consegue cantar isso. A gente precisa de um caminho, a gente vai percorrer esse caminho juntas e eu tenho certeza que o seu objetivo final ele vai ser realizado se você se dispuser a passar por todas essas etapas e por todos esses processos, tá bom? Então, terminando, na verdade, com a mesma pergunta que eu comecei. Você tem voz para cantar black music? Eu tenho voz para cantar black music? O que é ter voz para cantar black music? Tudo é uma questão de ajuste vocal, tudo é uma questão de técnica vocal e sim, com força de vontade, com esforço, é possível ter uma voz para cantar black music. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma
E nós estamos aí percorrendo esse caminho juntas, uma ajudando a outra, pra gente poder aprender cada vez mais com o Black Music, aprender cada vez mais com essa técnica que tem muito a nos oferecer. E eu tô aqui pra ajudar vocês. Um beijo e fiquem com Deus.